E se eu te dissesse que existe um garoto russo que afirma ter vivido em Marte em uma vida passada e que ele fala sobre civilizações alienígenas, tecnologias avançadas e até mesmo sobre os segredos ocultos das pirâmides do Egito? Tudo isso sem nunca ter estudado astronomia ou história antiga. Prepare-se, porque a história que você está prestes a conhecer desafia tudo o que acreditamos saber sobre reencarnação, vida extraterrestre e os limites da mente humana. Esta é a extraordinária jornada de Boriska Kiprianovich, o menino que diz ter uma missão especial na Terra. Na cidade de Volgogrado, na Rússia, nasceu uma criança que mudaria para sempre a percepção de muitos sobre os mistérios do universo. Boriska Kiprianovich não era um bebê comum. Desde os primeiros meses de vida, ele demonstrava capacidades que deixavam médicos e cientistas perplexos. Enquanto outras crianças da sua idade mal conseguiam balbuciar algumas palavras, Boriska já falava com clareza impressionante, andava com segurança e, mais surpreendente ainda, mostrava conhecimentos sobre temas que nenhuma criança deveria saber. Aos 2 anos de idade, quando a maioria das crianças está aprendendo a formar frases simples, Boriska já lia, escrevia e desenhava com uma precisão que beirava o impossível. Mas o que realmente chamava a atenção não eram apenas suas habilidades precoces, e sim o conteúdo do que ele falava. Suas conversas giravam em torno de astronomia, civilizações extraterrestres e principalmente sobre Marte. Um planeta que ele descrevia com detalhes íntimos, como se tivesse vivido lá. Os pais de Boriska, pessoas simples e sem formação científica avançada, ficaram completamente desconcertados com os conhecimentos do filho. Como uma criança tão pequena poderia saber sobre a composição atmosférica de outros planetas? De onde vinham essas informações sobre civilizações antigas e tecnologias espaciais? A resposta de Boriska era sempre a mesma. Ele se lembrava de tudo porque havia vivido em Marte em uma vida anterior. Segundo Boriska, sua presença na Terra não é coincidência. Ele afirma ter uma missão específica e urgente: salvar a humanidade de uma guerra nuclear devastadora. Em suas palavras, essa tragédia seria semelhante àquela que teria destruído sua antiga civilização marciana há milhares de anos. O menino descreve com uma seriedade impressionante como os marcianos, apesar de toda sua tecnologia avançada, não conseguiram evitar sua própria destruição devido a conflitos internos e ao uso irresponsável de armas de energia. Esta afirmação ganha um peso ainda maior quando consideramos o contexto histórico em que vivemos. Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, já havia alertado sobre os perigos da energia nuclear, declarando que uma nova forma de pensar é essencial se a humanidade quiser sobreviver e alcançar planos mais elevados. As palavras de Einstein parecem ecoar nas preocupações expressas por Boriska, mesmo que separadas por décadas e circunstâncias completamente diferentes. O jovem russo descreve sua antiga civilização marciana como tecnologicamente superior, mas emocionalmente imatura, uma combinação fatal que levou à autodestruição. Ele alerta que a humanidade está caminhando pelo mesmo caminho perigoso, desenvolvendo armas cada vez mais poderosas, sem o correspondente desenvolvimento espiritual e emocional necessário para usá-las com sabedoria. Aos 5 anos de idade, Boriska começou a relatar algo ainda mais extraordinário. Ele falava sobre um planeta chamado Proserpina, que, segundo suas descrições, teria sido completamente destruído por um raio de energia de intensidade inimaginável. O mais fascinante é que, de acordo com o menino, ele teria presenciado toda essa destruição a partir de Marte, observando como os habitantes de Proserpina conseguiram escapar para a 5ª dimensão momentos antes da aniquilação total de seu mundo. Essas descrições sobre dimensões paralelas e tecnologias de escape dimensional
soam como ficção científica, mas curiosamente coincidem com teorias modernas da física quântica sobre a existência de múltiplas dimensões. Cientistas como Stephen Hawking e outros físicos teóricos têm explorado a possibilidade de que nosso universo seja apenas uma das muitas camadas da realidade, uma ideia que Boriska parecia compreender intuitivamente desde criança. O menino descreve o momento da destruição de Proserpina com detalhes vívidos, como se fosse uma memória real gravada em sua mente. Ele fala sobre a tecnologia avançada que permitiu aos proserpinianos transcender para outra dimensão, evitando assim a morte física que acometeu seu planeta. Essas narrativas vindas de uma criança sem qualquer formação científica formal continuam intrigando pesquisadores até hoje. O que tornava as afirmações de Boriska ainda mais intrigantes era como muitos de seus relatos coincidiam com descobertas científicas recentes sobre Marte. Detalhes sobre a composição do solo marciano, a presença de água no passado do planeta e características geológicas específicas que o menino descrevia foram posteriormente confirmados por missões espaciais e estudos astronômicos. Cientistas que acompanharam o caso ficaram perplexos diante da precisão de informações que uma criança não deveria ter acesso. Como Boriska poderia saber sobre canais subterrâneos em Marte antes mesmo que sondas espaciais confirmassem sua existência? De onde vinham seus conhecimentos sobre a atmosfera marciana e suas mudanças ao longo de milhões de anos? Esta coincidência entre os relatos infantis e as descobertas científicas posteriores levou muitos pesquisadores a questionar os limites do conhecimento humano e as possibilidades da consciência. Seria possível que algumas informações fossem acessíveis através de meios não convencionais? Estas perguntas continuam sem resposta definitiva, mas o caso de Boriska certamente desafia nossas concepções sobre como adquirimos conhecimento. Boriska descreve com detalhes impressionantes as tecnologias que os marcianos utilizavam para viajar entre planetas. Segundo ele, as naves espaciais marcianas funcionavam com base em princípios energéticos completamente diferentes dos nossos foguetes atuais. Ele fala sobre propulsão através de campos de energia e manipulação da própria estrutura do espaço-tempo para permitir viagens quase instantâneas entre mundos distantes. O menino afirma ter participado pessoalmente de missões científicas entre Marte e a Terra, descrevendo essas jornadas como algo rotineiro em sua vida anterior. Ele explica que os marcianos eram seres imortais, que paravam de envelhecer aos 35 anos e respiravam dióxido de carbono, características que explicariam sua longevidade extraordinária e sua capacidade de sobreviver em ambientes hostis. Estas descrições sobre tecnologias avançadas e biologia alternativa, embora fantásticas, encontram paralelos interessantes nas teorias científicas modernas. Nikola Tesla, por exemplo, acreditava firmemente na possibilidade de comunicação e viagem através de energias sutis que ainda não compreendemos completamente. Suas palavras: o dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, ela fará mais progressos em uma década do que em todos os séculos anteriores, parecem relevantes ao considerarmos os relatos de Boriska. Uma das afirmações mais surpreendentes de Boriska envolve sua suposta conexão com o Antigo Egito. Ele afirma ter tido contato direto com os antigos egípcios e ter presenciado a construção da Grande Pirâmide de Quéops. Mais intrigante ainda, ele declara que o maior segredo da humanidade está escondido na esfinge, especificamente em um mecanismo de abertura localizado atrás da orelha da famosa estátua. Esta afirmação gerou interesse significativo entre arqueólogos e egiptólogos, pois coincide com teorias não convencionais sobre câmaras secretas na esfinge,
Alguns pesquisadores independentes têm sugerido há décadas que a esfinge pode conter compartimentos ocultos com registros de civilizações antigas, uma ideia que as palavras de Boriska parecem corroborar de forma inesperada. O menino descreve os antigos egípcios como possuidores de conhecimentos muito mais avançados do que geralmente se acredita, incluindo tecnologias que permitiam a construção de monumentos colossais com precisão matemática impressionante. Ele fala sobre conexões entre o Egito Antigo e visitantes de outros planetas, sugerindo que muitos dos avanços da civilização egípcia teriam origem extraterrestre. Em 2004, quando um jornal russo publicou uma reportagem detalhada sobre as extraordinárias afirmações de Boriska, sua vida mudou drasticamente. A fama trouxe consequências inesperadas e dolorosas para o jovem. Em vez de admiração e interesse genuíno, ele encontrou ceticismo, zombaria e, pior ainda, isolamento social profundo. O menino, que antes falava abertamente sobre suas memórias marcianas, começou a se fechar, evitando pessoas e demonstrando uma tristeza profunda em relação ao rumo que a humanidade estava tomando. Ele expressava decepção com a maneira como as pessoas reagiam às suas revelações, preferindo o escárnio e a negação à investigação séria e aberta. Na escola, Boriska enfrentou bullying severo. Colegas o agrediam fisicamente e o ridicularizavam constantemente. Ele teve que aprender a se defender, uma necessidade cruel para uma criança que afirmava ter vindo ao mundo com uma missão de paz e salvação. Esta experiência traumática o levou a desenvolver uma filosofia própria sobre as doenças humanas, acreditando que muitas delas surgem da tristeza e da incapacidade de viver de forma equilibrada e feliz. Segundo Boriska, ele não está sozinho em sua missão terrestre. Ele afirma que existem muitas outras reencarnações na Terra vindas de Marte, algumas das quais possuem superhabilidades ainda mais desenvolvidas que as suas. Estas almas marcianas estariam espalhadas pelo mundo, trabalhando silenciosamente para ajudar a humanidade a evitar os erros que levaram à destruição de sua civilização anterior. O menino explica que nem todas essas almas se lembram de suas origens marcianas, mas que muitas possuem talentos e intuições inexplicáveis que as ajudam em suas missões terrenas. Ele descreve uma rede sutil de consciências trabalhando para elevar o nível espiritual e tecnológico da humanidade, sempre com o objetivo de prevenir uma catástrofe nuclear global. Esta ideia de múltiplas encarnações com propósitos específicos ressoa com conceitos encontrados em várias tradições espirituais ao redor do mundo. A noção de que almas avançadas se encarnam em momentos críticos da história humana para oferecer orientação e proteção é um tema recorrente em muitas filosofias antigas e modernas. Desde 2008, Boriska estuda em uma escola especializada para crianças superdotadas, onde finalmente encontrou um ambiente mais adequado às suas capacidades extraordinárias. Curiosamente, ele nunca estudou astronomia de forma formal, insistindo que todos os seus conhecimentos sobre o cosmos já estavam em sua cabeça desde o nascimento. Professores e psicólogos que trabalham com Boriska relatam que ele demonstra uma compreensão intuitiva de conceitos científicos complexos, que normalmente exigiriam anos de estudo para serem dominados. Ele parece acessar informações como se estivesse consultando uma biblioteca interna de conhecimentos, uma capacidade que continua intrigando educadores e pesquisadores.
O isolamento em seus estudos também reflete uma necessidade de proteção contra a curiosidade excessiva e, às vezes, hostil do mundo exterior. Borisca aprendeu que suas revelações, embora fascinantes para alguns, podem ser fonte de sofrimento e incompreensão, levando-o a ser mais seletivo sobre quando e com quem compartilha seus conhecimentos extraordinários. A história de Borisca Kiprianovich permanece como um dos casos mais intrigantes de alegada memória de vidas passadas e conhecimento inexplicável. Independentemente de acreditarmos ou não em suas afirmações sobre Marte e civilizações extraterrestres, seu caso nos força a questionar os limites do conhecimento humano e as possibilidades da consciência. Isaac Newton uma vez disse que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. As revelações de Borisca, verdadeiras ou não, nos lembram da vastidão do que ainda não compreendemos sobre a natureza da realidade, da memória e da própria existência humana. Talvez o mais importante legado de Borisca não sejam suas afirmações sobre Marte, mas sim sua mensagem sobre a necessidade urgente de a humanidade encontrar um caminho mais sábio e equilibrado. Sua advertência sobre os perigos da tecnologia descontrolada e da falta de desenvolvimento espiritual correspondente ressoa profundamente em nossa era de avanços tecnológicos acelerados e tensões globais crescentes. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora, fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.